Nós estamos hoje no nosso segundo sermão da nossa nova série, chamada A Voz da Cruz. Jesus na cruz do Calvário, ele se valeu de 7 expressões. E nós vamos aqui nos domingos falar de cada uma delas. E a segunda se encontra em Lucas capítulo 23, versos 38 ao 43, que diz o seguinte: havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: você não é o Cristo, salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Senhor Jesus, nessa noite mais uma vez diante da sua presença, ó Pai, ouvindo a sua palavra dita pela sua própria boca naquela cruz, nós te pedimos, fale aos nossos corações, transforme a nossa alma, que o vazio que nos trouxe aqui seja substituído por um Espírito Santo que enche a nossa alma e nos traz alegria, nos traz renovo, nos traz vigor, nos traz esperança. Que a sua voz, a cruz, continue nos alcançando hoje, Pai. Essa é a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, olhando esse texto aqui, lendo sobre ele, preparando ele, eu me lembrava de uma história grega, escrita na Ilíada, um livro escrito por Homero. E a Ilíada, ela conta uma batalha muito famosa, que é a Batalha de Troia. Para quem não sabe, a Batalha de Troia, ela acontece por causa de uma cisão entre Troia e Esparta. Troia era um país oriental, Esparta, uma das cidades-estados da Grécia. Seu rei era Menelau, ele era casado com uma mulher, que Homero fala que era a mulher mais linda do mundo, chamada de Helena. E 2 príncipes troianos vão fechar uma aliança política para acabar com as suas cisões. E ali vão o príncipe Heitor e o príncipe Paris. Só que Paris, quando vai embora, ele leva consigo Helena, a esposa do rei Menelau. Esse homem conclama os gregos e todas as cidades-estados gregas atravessam o Egeu até Troia para eles poderem matar Príamo, o rei de Troia, e seus filhos Heitor e Paris pela afronta. Interessante que essa batalha ela dura 10 anos. Em determinado momento, os troianos começam a vencer. E aí, no meio dessa história, para quem viu o filme hollywoodiano, algumas coisas são bem reais, outras são bem poetizadas, né? Mas Hollywood. Mas aí acontece uma coisa interessante. O príncipe Heitor, ele mata um homem achando que ele estava matando o próprio Aquiles, que era o homem mais forte de sua época. E Aquiles fica revoltado por 2 coisas. Primeiro, porque quem ele mata é o primo dele. E segundo, porque um homem achava que tinha a capacidade de matar o próprio Aquiles. E Aquiles vai até os portões de Troia e desafia Heitor para um combate. E aí qual é o grande problema nisso daí? O grande problema é que Heitor, ao contrário de Aquiles, é um homem muito honrado. É um príncipe honrado, é um general honrado, é um pai de família honrado, é um filho honrado. Ele está prestes a enfrentar um homem nada honrado, que muito possivelmente é mais forte do que ele. Ele tinha a opção de não ir. Ele podia não ir, até porque o país dele estava precisando dele como general, o pai dele estava precisando dele como filho, como príncipe, a família dele como pai, como esposo, mas aquela cultura prezava muito pela honra. Então, se ele foi desafiado, ele tinha que ir. E Heitor vai e morre. E para quem viu o filme Troia, dá aquela vontade de chorar, né, engasgada na garganta, porque ao mesmo tempo que você queria que Aquiles mostrasse o seu poder, você não queria que Heitor morresse. E Heitor morre. E aí, por que eu estou contando essa história? Qual é a semelhança da história de Heitor
e da sua honra para a história de Jesus e da sua honra. No final a gente volta nisso. Bem, nós falamos na semana passada de toda a via crucis que levou Jesus até aqui. E nós pontuamos de forma muito categórica e angustiante as dores às quais Jesus passou para chegar a esse momento. E diante de muita zombaria, diante de muito desprezo, diante de muita solidão, agora aparecem duas figuras. Dois ladrões ao lado de Jesus, cumprindo a profecia de Isaías, dizendo que ele seria crucificado no meio de malfeitores. E nos evangelhos de Mateus e Marcos, nós vemos que num determinado momento dessa história entre Jesus e esses dois ladrões, os dois ladrões zombam de Jesus. Mas Lucas vai mais além, dizendo para a gente que num determinado momento, um desses ladrões, ele se arrepende. Ele se arrepende de zombar de Jesus. Então nós vemos que a presença de Jesus naquela cruz traz ao ladrão o entendimento da sua condição. E nós podemos dizer isso pela conversa que ele tem com o outro ladrão. Ele fala o seguinte para aquele homem: você nem diante da morte tem respeito? Essa expressão que ele usa aqui, né, dizendo o seguinte, deixa eu procurar aqui para os irmãos. Você não teme a Deus nem estando sob a mesma sentença. Ele não está falando que teme a Jesus crucificado, não. Aquele ladrão está dizendo o seguinte: olha só, nós estamos os três na cruz. Nós dois estamos pagando pela nossa sentença. Esse homem não. Você conhece a história dele. Ele era conhecido aqui no nosso meio. Ele é conhecido como um rabi, como um mestre, como alguém que ensinava, como alguém que fazia milagre. E agora, nos seus momentos finais, nem diante de Deus nas alturas, você respeita a dor de um homem que está passando por um sofrimento ao qual ele não é digno. Então, olhar Jesus ali sofrendo, sem culpa, levou aquele homem ao reconhecimento da sua condição, de entender que Jesus não era digno daquele sofrimento, mas ele era. Aquele paralelo, aquela comparação salientou o quanto ele era criminoso, o quanto ele era pecador. E levou o coração dele a se quebrantar, aquele que sofria sem culpa. E olhando para a afirmação desse homem, e olhando para Jesus na cruz do Calvário, olhando para o cristianismo brasileiro, olhando para a prática da nossa fé no Rio de Janeiro, eu posso afirmar, não individualmente, mas no sentido macro, que nós não temos a realidade da nossa verdadeira condição. Não temos. E na semana passada eu pontuei a realidade do nosso coração. Somos pecadores. E eu pontuei que nós temos dificuldade de nos reconhecer como pecadores porque nós sempre olhamos para aquele que é pior que a gente. Nós olhamos para o ladrão, para o estuprador, para o assassino, para o político corrupto. Mas nós não olhamos para a nossa vaidade. Vaidade que desequilibra as nossas relações. Nós não olhamos para as chantagens emocionais que nós fazemos no trabalho, no casamento, na paternidade, na filiação. Nós não olhamos para as mentiras que nós contamos. Nós não olhamos para os sentimentos malignos que nós guardamos no nosso coração quando a gente quer que aquela pessoa que nos fez mal morra. Quando a gente quer que aquele colega de trabalho que nos persegue seja demitido, a gente não pensa que ele tem família para sustentar. A gente quer que ele seja demitido. E quando nós olhamos para essa condição, nós percebemos quem nós somos, mas nós não olhamos. Nós dificilmente olhamos. E quando nós nos deparamos com essa realidade, muitas vezes nós fazemos como o outro ladrão de projetar a nossa culpa. Ah, mas você fala que não é Cristo? Salva-te a ti mesmo e tira-nos da cruz. Nós, em algumas outras formas, um tanto quanto mais poéticas, nós fazemos a mesma afirmação.
Eu não tenho culpa nenhuma disso, porque Jesus me fez assim. Se ele não quisesse que eu pecasse dessa forma, que ele não me fizesse nascer com esse defeito, com esse temperamento. Se ele não quisesse que eu negasse, que ele me fizesse nascer numa família mais estável emocionalmente, que ele me fizesse nascer numa família mais estável financeiramente. Agora ele não fez, agora é ele que pague por isso. Salve-se e salve a nós mesmos. É a mesma coisa. Mas aquele homem, diante da presença do próprio Jesus, e olhando para quem Jesus é, e para o sofrimento indigno dele, ele percebe que ele é um pecador. Essa é a primeira avaliação que eu chamo você a fazer. Olhe para o seu coração. Olhe o quanto tempo você tem dedicado para se relacionar a Jesus durante a semana. Quantas vezes você leu a Bíblia essa semana? Quantas? Ah, pastor, é clichê. É clichê, mas é o básico da fé. Se você não se relaciona com Jesus, você pode ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Isso não significa nada. Se você não se relaciona com Jesus e dá 75% do seu dinheiro aos pobres, isso não significa nada, a não ser que os pobres estão sendo saciados. Nada além disso. Olhe para o seu coração. Quantas vezes você abriu, desvendou ele diante de Jesus essa semana? Olhe para as suas relações. Jesus, quando indagado sobre os mandamentos, ele resume os 10 em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Mas Jesus ele não quis lacrar, ele simplesmente resumiu. A primeira tábua dos 10 mandamentos fala sobre a relação do homem com Deus. A segunda tábua fala da relação do homem com o outro. Ou seja, nós que dizemos que pertencemos a Cristo, nos relacionamos com o outro como consequência da nossa relação com Jesus. E além de perguntar o quanto você tem se relacionado com Jesus na sua semana, eu quero perguntar o quanto você tem se relacionado com as pessoas ao qual Jesus colocou na sua vida. E não só no sentido de tempo, mas no sentido de constância, de saúde, de estabilidade. Eu não digo de conversas esporádicas e nós viramos grandes especialistas nisso. Falamos muito e não dizemos nada, não é verdade? Minha classe pastoral, então, ela tem PhD nisso. Falamos muito, afinal das contas não queremos dizer nada. Conversamos 1 hora com o nosso cônjuge, que não se resume a nem 15 minutos de uma conversa sadia. Qual foi o momento mais alegre do seu cônjuge na semana? Mais difícil? Por quê? Aonde? Com quem? Quais são as expectativas? Quais são as expectativas do seu filho? Qual o sonho dele? Qual a meta? Por quê? Pode ser que nós não saibamos grande parte dessas respostas. Porque nós não nos relacionamos bem com as pessoas que estão à nossa volta. Porque, em primeiro lugar, nós não nos relacionamos bem com Deus. Então, a primeira coisa que esse ladrão na cruz, como alguns dizem, bom ladrão, como se houvesse um bom ladrão, é a presença de Jesus, como em primeiro impacto na nossa vida, revela a nossa condição. E aí, revelando a condição do seu próprio coração, esse homem pede para ser salvo. E ele ensina outra coisa interessantíssima para a gente. Ele não pede para sair da cruz. Ele não pede para morrer rápido. Porque agora ele mostra que ele crê. E ele vira para Jesus e ele fala: Senhor, se possível, lembre-se de mim quando chegares nos céus. Lembre-se de mim quando chegares no paraíso, no seu reino. Ele poderia falar: Senhor, agora eu creio em ti. Eu te defendi diante do outro ladrão. Me tira da cruz. Senhor, eu te defendi diante desse homem, diante dessas pessoas. Me faça pelo menos morrer rápido. Ele não pede para ser salvo momentaneamente. Ele não faz chantagens emocionais. Senhor, diferente desse homem, que eu sou melhor, eu creio em ti.
Então mata ele e me salva. Não porque eu mereça, mas para ele ver qual o caminho da retidão. Senhor, mata todas essas pessoas aí e me tira da cruz. Me dá uma segunda chance. Ele não faz chantagens emocionais. E muitas vezes nós nos encontramos com Jesus e nós fazemos justamente o contrário disso. Nós pedimos não para ser salvo dos nossos corações vaidosos, mas para ser salvos das poças que nos afogam durante a semana. Queremos mais dinheiro. Queremos mais tempo. Queremos uma casa maior, queremos um carro maior. Queremos ser reconhecidos no nosso trabalho. E é só isso que nós pedimos. Não há nenhum problema em Deus abençoar você, que o Senhor te abençoe. Que você tenha uma casa grande. Mas que isso não gere briga com a sua esposa de quem vai limpar o cômodo tal. Que o Senhor abençoe as suas finanças. Que o Senhor abençoe a sua saúde. Que o Senhor multiplique o seu tempo. Mas essa não deve ser o foco da sua vida com Deus. Chantagens de Senhor, eu vou mais à igreja se o Senhor me der mais tempo. Senhor, eu contribuo mais se o Senhor me der um salário maior. Senhor, eu faço um culto no lar se o Senhor fizer o meu chefe me deixar trabalhar 2 vezes em casa. Jesus não se importa nem um pouco com isso. A sua chantagem está batendo no céu, no teto e está voltando. E morre ele. Esse ladrão nos ensina que a verdadeira salvação não é a salvação da nossa família, do nosso status, do nosso emprego, do nosso nome na praça, da nossa condição financeira, da nossa saúde física, da nossa saúde emocional. A nossa verdadeira salvação é a libertação da morte eterna. É ver homens separados de Deus, sendo religados a eles por meio de Jesus. Essa é a verdadeira salvação. É isso que esse homem nos ensina no seu último momento de vida. Senhor, a vida já passou pelas minhas mãos, como água. Eu não aproveitei e por isso eu estou aqui. Eu não tenho mais o dia de amanhã, Senhor. Eu não tenho mais muitas horas. Mas eu te peço, lembra-te de mim. É o único pedido que eu te faço. Lembra-te de mim. Mas o que mudou? O que mudou a condição desse homem, como o Evangelho de Marcos e Mateus está zombando de Jesus, para agora ele está com o coração quebrantado diante de Jesus? O que mudou não foi que esse homem agora se tornou bom, né, como alguns chamam de bom ladrão. O que mudou foi a presença de Jesus. A única mudança efetiva do nosso coração vem da presença viva do próprio Jesus. Não adianta você pedir nenhuma outra coisa fora disso, porque o seu coração vai continuar insaciável. Jesus pode dar a bênção de aumentar o seu salário 3 vezes mais. Você vai querer 6. Jesus pode te dar mais 4 horas livres no dia. Você vai querer 5. Jesus pode te dar o carro que você queria. Você vai querer um segundo. Jesus pode te dar uma casa melhor. Você vai querer uma casa na praia. Jesus pode te dar férias sensacionais. Você vai querer uma vida sensacional. Porque o que muda a nossa vida não é a condição que nos cerca, é nos encontrarmos com o próprio Jesus. E essa é uma coisa poderosíssima que nós aprendemos nesse texto. Você quer mudar a sua vida? Você quer mudar o vazio existencial que está no seu peito? Você quer estar mais contente? Encontre-se com Jesus. Onde Ele está? Em todo lugar. É por isso que Ele fala para Moisés, quando perguntarem quem eu sou, diga, o eu sou envia você. Jesus, Ele não é simplesmente uma pessoa que está aqui. Ele é. Ele é. O que significa? Significa que aonde quer que você esteja, Ele já esteve primeiro. Significa que aonde quer que você vá, ali Ele está. Significa que se você descobrir um cômodo escuro no seu coração, que você antes não conhecia, Jesus já estava lá muito antes do seu próprio coração existir. Esse é o choque de Pedro. Pedro não quer ir à casa de Cornélio porque ele acha que Cornélio, como homem romano, não é digno da presença de Jesus.
Mas quando ele chega à casa de Cornélio, ele descobre que antes dele, Jesus já estava na casa de Cornélio. É por isso que o salmista vai dizer: Senhor, ainda que eu pegue asas e voe para os lugares mais longes da terra, quando eu chegar lá, o Senhor está ali. Ainda que eu cave um buraco fundo e escuro, para o Senhor vai ser como o sol de meio-dia. O Senhor é. Onde encontrar Jesus? Ele é. Ele está. Ele vive. E aí, diante disso, vem a resposta do próprio Jesus. Hoje, ainda você estará comigo no paraíso. Interessante que ele fala aqui, meus irmãos, hoje. Existe uma crítica dizendo o seguinte, que esse texto está errado. As versões mais tradicionais, elas falam o seguinte: em verdade vos digo, hoje ainda estarás comigo no paraíso. Alguns, forçando o texto, dizem que a vírgula está no lugar errado. Que Jesus não quis dizer hoje. Que esse homem tinha que pagar uma penitência antes. Alguns dizem que o certo é: em verdade vos digo hoje, vírgula, ainda estará comigo no paraíso. Só que essas pessoas se esquecem que esse texto não foi escrito em português nem em inglês, ele foi escrito em grego. E na época que ele foi escrito não existia vírgula. A vírgula vai entrar talvez uns 100 anos depois disso. E todas as expressões de Jesus, em verdade vos digo, são sentenças únicas. Elas não têm separação de tempo. Então Jesus está dizendo o seguinte para aquele homem: hoje, esse dia não vai virar. Esse dia não vai acabar antes de você se encontrar comigo na minha casa. Hoje. Não é amanhã. Não é depois de um processo de purificação. Isso é maravilhoso. É maravilhoso porque, olhando para os nossos corações, nós vemos que existem dívidas altas que nós devemos pagar. Alguns trazem traumas de muitos anos. Tem gente que entra na igreja com uma história pregressa e que caminha muitos anos com aquele peso na consciência. Existem pessoas que foram criadas na igreja e que têm dores e dificuldades e dilemas na vida que eles não vão se consertar jamais. Uma crise, uma briga, uma dificuldade que você teve com alguém que morreu e que não tem como mais voltar atrás. Uma dificuldade de relacionamento que você tem com alguém que ela não quer consertar e seu relacionamento vai ser quebrado com ela para sempre. E você fica se culpando. Senhor, eu preciso antes resolver aquela pendência. Eu preciso antes resolver aquela culpa do passado. Eu preciso antes pagar por isso. Mas quando você se encontra com Jesus, a sua história é apagada pela história do Mestre. Não existe mais passado. Porque o passado virou presente diante do próprio Cristo Jesus. Hoje ainda estarás comigo no paraíso. E é com Ele. Hoje estarás comigo. Imagina aquele homem, ouvindo essa sentença, um ladrão, que disse que estava ali porque tinha feito algo muito ruim. E a cruz, irmãos, era uma das sentenças mais cruéis de Roma. Ela não era aplicada a qualquer coisa em qualquer lugar. Era como se fosse, em alguns países, a sentença de morte. Mas antes existem outros recursos. Prisões breves, prisões longas, meios períodos na prisão. Para o romano, a cruz era para o pior tipo de criminoso. Então aquele homem era o pior tipo de ladrão que existia. E aquele pior tipo de ladrão que existia, ouve de Jesus: você não mais estará no meio dos ladrões. Você estará comigo. Imagine o impacto no coração daquele homem. O senso de nulidade. Meus irmãos, aquele homem sabia que ele estava morrendo como ladrão. Ele não ia descer da cruz. Ele não ia fazer nenhuma boa obra. Não ia fazer.
Ele não ia devolver aos pobres o que ele roubou. Ele não ia devolver as vidas que ele tirou. Com a dívida que ele chegou, ele ia se encontrar com Jesus. Porque quando nós nos encontramos com Jesus, não é a nossa boa obra, não é o nosso coração, não são as nossas metas, é Jesus quem nos salva. Isso para alguns pode ser chocante porque se garante no que faz. Mas o que nós fazemos é insuficiente, queridos. Porque o que você faz hoje de bonito, amanhã você erra. Hoje você é o melhor marido possível. Amanhã você trata sua esposa com ignorância, acabou, foi embora. Hoje você é o melhor filho. Amanhã você insulta o seu pai, acabou. A dívida reaparece. Ela surge de novo. Hoje você dá comida aos pobres. Amanhã você negligencia a mordomia cristã. Acabou também. Mas, no lugar de desesperador, isso deveria ser confortante. Por saber que seres limitados como nós somos, pecadores como nós somos, avarentos como nós somos, Jesus diz essa mesma sentença para eles, para a gente. Vocês estarão comigo. Tem aquela sentença que diz, diga-me com quem andas, eu te direi quem és. Para Jesus ela não significa nada. Porque quando você anda com Ele, é com Ele que você passa a se identificar. É a partir dele que você passa a existir. Então não importa com quem você andou. Não importa as coisas terríveis que você fez. Não importa as coisas terríveis que você falou ou pensou. Não importa nenhum desses erros. Porque Jesus é muito mais poderoso do que qualquer um deles. Quando você se encontra com Jesus, não importa com quem andou no passado ou quem te influenciava hoje de manhã. Agora, você pertence a Jesus. Hoje estarás comigo no paraíso. O que é o paraíso? O céu. Tem mistério. Se alguém tentar trazer uma filosofia em cima dessa palavra para você, é palestra. É o paraíso que Jesus está falando. Hoje você estará comigo no céu. E volto a dizer, imagina, aquele homem, pego em flagrante, julgado, sentenciado à cruz, num sol de uma região desértica, pensando, o que vai ser de mim daqui a algumas horas? Para onde eu vou? E lê algumas biografias dos grandes homens da história e nos seus últimos momentos de vida. Grande parte das indagações é, a vida não serve de nada. Grande parte das indagações é, está tudo escuro e eu não sei para onde eu vou. Esse homem estava pensando a mesma coisa. Para onde eu vou? O que me aguarda? E aí, um homem qualquer, com muitas aspas, surrado, desfigurado, ele não estava, porque ele deve ter levado uma surra média, ter sido colocado na cruz. Aparece do lado dele e diz, eu sei onde você vai estar. Não é no sepulcro. Não. Não é jogado nos lixões de Roma e incinerado. É nos novos céus e nova terra. Ali é onde você vai estar. Meu irmão, o lugar que te espera como última morada não é um buraco no chão, nem uma urna cheia de cinzas. A sua última morada é nos céus, ao lado de Jesus. Quando nós encontramos com Jesus, essa a certeza que nós temos na vida. Nós não temos nenhuma outra. E Ele não nos dá nenhuma outra. Jesus não te dá nenhuma certeza que a sua família vai ser feliz. Jesus não te dá nenhuma certeza de que você vai trabalhar horas a fio e a meritocracia vai bater a sua porta dizendo, cheguei, você está rico. Jesus não te dá nenhuma garantia que a sua dieta low carb vai te fazer chegar aos 60 anos saudável. Não dá. Jesus não dá nenhuma garantia que seus filhos vão caminhar na mesma direção que você, ou que eles vão te amar, ou que eles vão ser seus amigos, ou que o seu cônjuge vai caminhar do seu lado a vida inteira. Também não dá. Mas existe uma garantia que supre todas essas.
no dia que o meu corpo tombar nesse chão, eu vou acordar na minha definitiva casa. Uma herança que ninguém pode me tomar. As dores aqui existem, mas elas são passageiras. Mas eu estou caminhando, e a cada passo que eu dou no chão, faz um eco. Hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. E eu vou ouvir os portões abrir. E eu vou ver os chãos estendidos à minha casa, onde enfim eu cheguei. E com aquele homem eu vou poder dizer, definitivamente estamos com Cristo Jesus. Mas qual é a semelhança de Heitor para Jesus? Heitor morre pela honra. Um homem honrado. Deixou seu pai, deixou o trono, deixou a família, deixou o país e morreu em nome da honra. Mas o que acontece na história de Troia? Os gregos fingem que desistem da batalha, fingem que vão embora, fazem uma estátua em homenagem a Poseidon, como presente de guerra do derrotado ao vitorioso, um cavalo, chamado cavalo de Troia. É da onde vem a expressão presente de grego. Os troianos felizes acreditam que os gregos foram embora, levam aquele cavalo para dentro de Troia, comemoram, se embriagam e dormem em coma alcoólico. Os poucos gregos naquele cavalo descem, abrem os portões e Troia é queimada. Príamo, pai de Heitor, morre. O pai que ele deixa em nome da honra morre. O trono que ele deixa em nome da honra cai. A família que ele deixa em nome da honra é destruída. O país que ele deixa em nome da honra acaba. Jesus faz um movimento parecido com Heitor. Ele deixa nos céus o Pai, o trono e o reino e morre. Mas diferente de Heitor, no terceiro dia, ele levanta, ele volta para o Pai, para o trono, para o reino e vivo. Enquanto a honra dos homens valiosos é insuficiente, a de Cristo ecoa no nosso coração dizendo, hoje ainda estará comigo no paraíso. Jesus venceu. Vamos orar? Senhor Jesus, orando a um Cristo vivo, ressurreto, sentado à destra de Deus Pai, intercedendo por nós, nós imploramos, quebranta, Pai, os nossos corações vaidosos, quebranta, Senhor, os nossos corações arrogantes, e como aquele homem que tenhamos um encontro genuíno com a presença viva do próprio Jesus, não agora na cruz, mas vivo, vitorioso sobre a cruz, vitorioso sobre a morte, vitorioso sobre o nosso pecado, que o nosso coração seja quebrado e refeito, e que diante de Ti, Pai, entendamos que a nossa honra não significa nada. Ela se vai junto com a nossa morte, seja física, seja psicológica, seja existencial, a nossa honra se vai como água, mas a sua permanece para sempre. Lava-nos, Senhor, torna-nos limpo-nos, purifica-nos, Senhor, torna-nos mais alvo do que a neve, e que ao olharmos para as nossas mãos, não vejamos homens e mulheres caminhando sozinhos pela manutenção da própria honra, mas homens e mulheres que despidos caminham agora com uma nova veste, representando uma honra infinita e eterna do Deus que venceu. Essa, Pai, é a oração que nós fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.